Hoje, mergulharemos em uma passagem intrigante do Novo Testamento, onde Jesus faz uma declaração que pode deixar muitos de nós curiosos. É uma frase que aparece no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 28. Jesus diz: Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Essa afirmação de Jesus tem gerado discussões e interpretações ao longo dos séculos. Para entendermos seu significado, vamos explorar o contexto em que essa frase foi pronunciada e o que ela pode revelar sobre a relação única entre Jesus e o Pai. Prontos para embarcar nessa jornada de descoberta? Vamos lá. No momento em que Jesus proferiu essas palavras, seus discípulos estavam reunidos à mesa, absorvendo cada ensinamento com um misto de confusão e admiração. As últimas horas antes da crucificação se desdobravam diante deles, e a tensão pairava no ar. Jesus estava prestes a enfrentar a agonia da cruz, e sua linguagem simbólica e profunda buscava preparar seus seguidores para os eventos que estavam prestes a ocorrer. Ao dizer que o Pai era maior que ele, Jesus não estava questionando sua própria divindade. Pelo contrário, ele estava revelando uma verdade profunda sobre a dinâmica da Trindade. Jesus, o Filho de Deus, coexistia eternamente com o Pai e o Espírito Santo, em uma unidade divina que transcende nossa compreensão finita. Imagine-se naquela sala, cercado pelos discípulos, tentando compreender a profundidade das palavras de Jesus. Ele estava prestes a completar sua missão redentora na terra, retornando ao Pai de onde tinha vindo. Ao dizer que o Pai era maior, ele destacava a ordem divina, a submissão filial que caracterizava sua encarnação. Essa não era uma diminuição de sua divindade, mas uma expressão de seu relacionamento funcional dentro da Trindade. Jesus, em sua natureza humana, submetia-se ao Pai, enquanto ambos permaneciam totalmente Deus. Era um mistério que desafiava a mente humana e apontava para a grandeza do plano divino de salvação. Entender essa dinâmica nos leva a uma apreciação mais profunda da complexidade da natureza de Deus. Ao continuar nossa jornada nesta narrativa, exploraremos mais a fundo o contexto histórico e cultural que envolvia essa declaração impactante de Jesus. Fiquem ligados para a próxima parte desta incrível jornada pela história bíblica. Se você está gostando, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever. Naquela atmosfera carregada de significado, Jesus prosseguiu explicando que, ao retornar ao Pai, ele capacitaria seus seguidores a realizar obras ainda mais grandiosas. Sua partida não era um adeus definitivo, mas uma transição para uma nova fase do plano divino. Essas palavras desafiavam a compreensão humana, instigando os discípulos a refletirem sobre a verdadeira natureza do reino que estava se manifestando diante deles. Ao longo dos séculos, teólogos têm ponderado sobre o que significa verdadeiramente o Pai ser maior que o Filho nesse contexto. Alguns argumentam que essa distinção ressalta o papel do Filho na execução do plano salvífico, enquanto outros apontam para a igualdade essencial das três pessoas da Trindade, diferenciando apenas em seus papéis funcionais. Nossa jornada nos levará a explorar as nuances culturais e teológicas da época, a fim de lançar luz sobre o significado mais profundo dessas palavras. A compreensão da cultura judaica e das expectativas messiânicas adiciona camadas de significado a essa narrativa, revelando a riqueza do contexto em que Jesus falou. À medida que nos aprofundamos na trama envolvente da passagem de João 14, 28, somos levados a refletir sobre a complexidade do relacionamento entre o Filho e o Pai. Jesus, ao revelar que o Pai é maior, não apenas destaca a submissão filial durante sua encarnação terrena,
mas também aponta para a grandiosidade do plano divino, cujas peças se encaixam de maneira soberana. Enquanto os discípulos absorviam essas palavras, Jesus oferecia mais do que uma explicação teológica. Ele convidava a uma confiança mais profunda. A iminente partida de Jesus não era uma retirada, mas uma transição para uma era onde a presença divina se estenderia de maneira ainda mais íntima através do Espírito Santo. Ao explorarmos as nuances culturais e teológicas, nos deparamos com o entendimento de que a revelação de Jesus sobre o Pai ser maior é uma chave para compreender a harmonia intrínseca da Trindade. A relação eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo transcende nossa compreensão finita, convidando-nos a confiar no plano divino que se desdobra diante de nós. Convidamos vocês a continuarem conosco nesta jornada esclarecedora pelas histórias bíblicas. Nos próximos episódios, mergulharemos em mais ensinamentos, milagres e diálogos que moldaram a mensagem transformadora de Jesus. Agradecemos por fazerem parte dessa comunidade que busca compreender mais profundamente as Escrituras. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar com amigos e familiares e, claro, inscrever-se para não perder nenhum vídeo.